amada e querida igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Peço para que abram as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 25 em diante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 25 em diante. Enquanto os irmãos procuram, quero aqui primeiramente externar minha gratidão a Deus por essa primeira oportunidade, a qual Ele me concede de estar ministrando a tua boa e poderosa palavra. Agradecer aos meus líderes, John Alisson, Jonatas, pela confiança que depositaram em mim. E lógico que não poderia deixar de agradecer a presença do meu namorado, que se esforçou para estar aqui nessa noite. Todos que encontraram, peço que me confirme com um amém, por favor. Amém. Vou estar lendo. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Podei vos assentar. Confesso que estou trêmula. Quando foi me passada essa responsabilidade, eu comecei a questionar primeiramente a Deus. Eu falei, vou pedir uma direção primeiramente a Deus. E a vida do cristão tem que sempre ser isso. Em tudo que fizer, em tudo que for fazer, pedir uma direção a Deus. E quando eu pedi uma direção a Deus, eu estava estudando essa palavra e o Senhor ele falava fortemente ao meu coração de que nos nossos dias a falta de união tem crescido mais dentro da igreja. É muito fácil você andar por aí fora, você vê que aí fora muitos são unidos e aqui dentro da igreja, onde deveria haver essa união, não existe. É muito fácil você andar em bares, muitas das vezes os homens ficam lá como amigos e muitas vezes são mais unidos do que nós que estamos aqui dentro. Meu Deus! E estudando essa palavra, eu comecei a analisar quão forte foi o que Deus falou através de Paulo para a igreja de Corinto. Aqui nessa carta é muito interessante que nós vemos a ação da graça na vida de Paulo, porque Paulo, outrora, ele enviava cartas para perseguir o povo cristão. E agora ele já não envia cartas perseguindo o povo cristão, ele envia cartas ensinando, exortando a igreja de Deus. E é muito lindo porque hoje em dia muitos limitam a ação do Espírito Santo. Muitas vezes até diziam que Paulo não tinha nada, Deus não tinha nada com Paulo, mas nós vemos que Deus usou tremendamente a vida dele para a igreja. Um homem que perseguia, um homem que era perturbado, vamos assim dizer, sempre gostava de perturbar o povo cristão, mas para Deus nada é impossível. A obra na vida dele não foi impossível. E na sua vida também não é impossível. Deus pode operar sim. Um ponto que nós temos que entender antes de entrar diretamente nesse texto é que Paulo ele vai começar a falar da união com a igreja de Corinto. Por quê? Porque a igreja de Corinto era uma igreja cheia de Deus, porém muito desunida na obra. Quando nós estudamos a igreja de Corinto a fundo, nós vemos que era uma igreja muito caridosa, muito amiga. Porém, na obra de Deus, essa união, essa caridade, esse amor, já não havia na presença de Deus. Eles não conseguiam ser unidos na obra de Deus. No capítulo anterior, no versículo 18, Paulo ele retrata exatamente isso. De que a igreja de Corinto, quando eles se ajuntavam na igreja, que havia dissensões entre eles. E por que Paulo ele se preocupa tanto com a falta de união? Paulo ele se preocupa porque a falta de união ela tem os seus perigos. Nós vemos que hoje em dia a falta de união ela tem gerado separações, tem gerado conflitos, pode ser familiares ou não, até mesmo dentro da igreja. E nós temos grandes relatos na Bíblia que revelam isso. Quando nós lemos lá em Gênesis 13, nós vemos que a desunião entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão foi a causa da separação entre Abraão e Ló. Lógico, tudo tinha um propósito mais a fundo da parte de Deus. Porém, nós vemos que a desunião, a separação entre eles foi gerada pela desunião. Quando com Sara e Agar não foi diferente. A desunião entre as duas gerou a separação de um pai do seu próprio filho, ou seja, de Abraão e Ismael.
Então, nós vemos que nós temos que, sim, nos preocupar com a falta de união nos nossos dias. Porque a igreja de Cristo, ela é uma família. A igreja é uma família. E se nós não nos comportarmos como uma família, como que Deus vai operar no nosso meio? Uma família não vira as costas, uma família não vira as costas quando o irmão está passando por um momento difícil. Uma família tem que estar ali para sempre estender a mão quando o irmão precisar. E entrando já diretamente no texto, Deus me ajudou a montar 3 pontos. E o primeiro ponto é que a igreja do Senhor tem que reconhecer a unidade em Cristo e que somos todos membros de um só corpo. Não existe um corpo exclusivo para você fazer parte. Não existe um corpo exclusivo para cada um. É um corpo para todos. Não tem essa divisão. E é isso que Paulo ele vai começar a tratar com a igreja de Corinto. Porque a igreja ela é um corpo formado por vários membros. Não sou só eu o membro do corpo. Não. A igreja ela é um corpo formado por vários membros. Não é só você. É todos juntos. E para fazer parte desse corpo, Paulo, ele, no versículo 13, ele vai dizer um requisito muito grande, muito essencial para fazer parte desse corpo. Paulo, ele diz, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. O que Paulo ele está dizendo? Ele está dizendo que para fazer parte do corpo não é você apenas se intitular filho de Deus e dizer, sou filho de Deus. Não. Para você fazer parte do corpo, você tem que ser alcançado pelo Espírito de Deus. Porque a igreja ela é um corpo que foi alcançado pelo Espírito de Deus. Então, você não pode dizer que faz parte pelo Espírito da igreja se você não foi alcançado pelo Espírito de Deus. E quando nós lemos em Romanos 8,16, nós vemos que Paulo ele escreve que o Espírito de Deus é quem testificará com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, se o Espírito de Deus não testifica que você é filho de Deus, sinto muito lhe dizer, filho de Deus você não é. Você está dizendo muita coisa. Então, o Paulo ele retrata muito bem que só faz parte do corpo aquele que passou pela união e o nascimento no Espírito. E como que eu sei que eu fui alcançado pelo Espírito, Nathalie? Simples, através da transformação. Nós vemos que quando uma pessoa ela aceita a Jesus de todo o coração verdadeiramente, a vida dela já passa a mudar, não vai ser da mesma maneira. E assim foi na vida até mesmo do apóstolo Paulo. Paulo antes ele tinha algumas atitudes antes de ter um encontro com o Espírito de Deus, e depois de ter esse encontro com o Espírito de Deus, suas atitudes já mudarão, o seu jeito mudará, porque esse é o efeito do nascimento no Espírito, a transformação. Muitas vezes a gente limita a ação do Espírito apenas no falar em línguas, ou muitas vezes dançar no Espírito Santo, porém não. A ação do Espírito ela pode ser gerada através da transformação. Muitas vezes aquilo que você fazia antes, outrora o que você agia, já não é o que você faz mais hoje. E isso é o efeito do nascimento no Espírito. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, o profeta Ezequiel ele vai retratar exatamente isso que eu estou dizendo. Ele vai dizer que quando a pessoa ela é alcançada pelo Espírito de Deus, aquilo que era como pedra, como se fosse como pedra, que ele não tinha prazer, começará a ter prazer. Ou seja, quando a pessoa é alcançada pelo Espírito de Deus, ela começará a ter prazer nas coisas de Deus. Muitas vezes não será mudanças radicais da noite para o dia, mas aos poucos você vai vendo que a mudança será gerada. Quando nós somos alcançados pelo Espírito de Deus, aos poucos as coisas, o nosso olhar não será mais apenas aqui na terra, o nosso olhar será nas coisas celestiais. Colossenses, capítulo 3, versículo 1, vai ser retratado isso, de que quando ressuscitamos em Cristo, o nosso foco tem que ser nas coisas do alto, naquilo que é de cima, naquilo que é de Deus. Porque muitas vezes estamos tão focados nas coisas aqui da terra e não nos firmamos no que verdadeiramente Deus quer. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, vai estar escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, você tem que buscar primeiro focar nas coisas celestiais, esquecer que demais Jesus cuida. Mas às vezes a gente se preocupa tanto com o dia de amanhã e esquece de aproveitar o momento que estamos vivendo, o momento que estamos na casa do Senhor. Porém, nós temos que a cada dia mais e mais buscarmos nos firmar na presença de Deus.
E o segundo ponto é que somos interdependentes um do outro. Ser interdependente um do outro é quando eu sei o que eu quero fazer, quando eu sei fazer, mas eu sei que terei um melhor resultado com a ajuda de alguém, com a ajuda de, muitas vezes no nosso caso, de algum irmão. E Paulo ele já vai começar no versículo 14, tratando a respeito da necessidade que temos uns dos outros. Nós somos dependentes uns dos outros, necessitamos uns dos outros. Perceba que quando algum órgão, algum membro do nosso corpo não está funcionando perfeitamente, todo o nosso corpo irá sentir. Com a igreja, com o corpo de Cristo, não é diferente. Quando um membro ele deixa de cumprir a sua função, todo o corpo irá sofrer. E muitas vezes nós deixamos de falar. Ser interdependente um do outro é quando eu sei o que eu quero fazer, quando eu sei fazer, mas eu sei que terei um melhor resultado com a ajuda de alguém, com a ajuda de, muitas vezes no nosso caso, de algum irmão. E Paulo ele já vai começar no versículo 14, tratando a respeito da necessidade que temos uns dos outros. Nós somos dependentes uns dos outros, necessitamos uns dos outros. Perceba que quando algum órgão, algum membro do nosso corpo não está funcionando perfeitamente, todo o nosso corpo irá sentir. Com a igreja, com o corpo de Cristo, não é diferente. Quando um membro ele deixa de cumprir a sua função, todo o corpo irá sofrer. E muitas vezes nós deixamos de falar, deixamos de pregar, deixamos de até mesmo louvar um louvor que muitas vezes uma alma estava precisando. É muito triste ver que hoje em dia o povo está se intimidando muito, está se fechando muito. Eu digo isso porque eu era assim, mas Jesus foi trabalhando na minha vida e hoje estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós precisamos uns dos outros, temos que reconhecer a necessidade que temos uns dos outros. Porque da mesma maneira que somos membros do corpo de Cristo, somos membros individualmente uns dos outros. Não adianta eu querer dizer que tenho comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com o meu irmão que está ao meu lado. É impossível você dizer que tem comunhão com Deus se você não tem comunhão com o seu irmão que está ao teu lado. Porém, nós vemos que hoje em dia o amor de muitos tem se esfriado. É muito triste você ver que quando uma pessoa, ela, por algum motivo, se enfraquece na presença de Deus, a primeira coisa que nós cristãos fazemos é virar as costas. Coisa que não deveria acontecer no nosso meio. Porque nós deveríamos estender as mãos, estender a mão para sempre ajudar ao irmão. Porém, não. No nosso meio é assim. O irmão caiu? Tchau, não preciso mais dele, acho que não se levanta mais, não precisa da minha ajuda. Porém, não é dessa forma. Quando nós lemos em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, nós vemos que Paulo ele irá retratar exatamente isso, de que quando o irmão é surpreendido em alguma ofensa, quando o irmão está fraco, você não tem que virar as costas. Você tem que sim ajudar, porque ele ainda escreve. Vós que sois espirituais. O que Paulo ele escreve? Ele escreve que muitas vezes uma pessoa está fraca, você tem o apoio, você tem o suporte, pode dar um suporte para aquela pessoa. Aquela pessoa provavelmente precisa e você tem como ajudar. Muitas vezes você pode não estar bem, mas você tem como ajudar. Porque a palavra que Deus liberou é para você liberar também. Muitas vezes nós limitamos muito isso. E no versículo 15 em diante, Paulo ele vai começar algo mais profundo, tratar algo mais profundo com a igreja de Corinto. Ele irá dizer no versículo 15: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. O apóstolo Paulo ele vai estar dizendo o quê? Que muitas vezes nós limitamos o nosso chamado a um cargo. Ou seja, porque eu não sou pastor, porque eu não sou missionário, porque eu não sou diácono, eu não tenho um cargo na igreja, eu não tenho o que falar, eu não tenho que pregar. Porém, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus ele vai irá deixar uma missão para os apóstolos e é para nós também. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou, espere você ser pastor para ir pregar pelo mundo. Espere você ser um diácono para ir pregar pelo mundo. Não, ele falou, ide por todo mundo, porque a mesma boca que o pastor tem, você também tem. Então você tem que pregar cada dia mais.
Não podemos ficar limitando a nossa chamada. Você deve se comportar de acordo com o seu sonho desde já. Se você quer ser um pastor mais para frente, se comporte desde já, pregando, orando, jejuando. Se comporte como o seu sonho. Não queira receber primeiro para depois começar a orar, jejuar e buscar. Não, você já tem que começar desde antes. Se você quer receber algo de Deus, você tem que começar desde antes. Aleluia. E já no versículo 23, o apóstolo Paulo ele já vai estar tratando a respeito do ministério. Muitas vezes nós não valorizamos o ministério daqueles que estão ao nosso lado. É muito fácil você valorizar daqueles que estão lá fora, daqueles famosos do Instagram, porém daqueles que estão ao seu lado você não valoriza. Porém, o apóstolo Paulo ele vai estar dizendo que você tem que valorizar o ministério do teu irmão. Porém, você não pode também ficar dependendo de cargo para querer ser valorizado. Você não pode estar querendo ser valorizado pela posição em que você está. Você tem que ser valorizado pelo serviço que você presta na obra de Deus. Porque é muito fácil hoje em dia muitos se intitularem como pastor, porém não cuidam das suas ovelhas da forma que deveriam. Muitos aí fora hoje já abrem uma igreja e se intitulam como pastor, porém não agem da maneira que deveriam agir, como um pastor que cuida das suas ovelhas. Então, devemos a cada dia mais e mais nos esforçar para estarmos de acordo com a palavra de Deus. Aquele que está no ministério, ele deve a cada dia mais e mais investir no ministério do outro. Perceba que Paulo ele irá tratar isso porque ele percebe que muitas das vezes a falta da união é gerada pela soberba, é gerada pelo ego. E Paulo ele irá tratar isso porque ele percebe que muitas vezes nós somos tão soberbos que não queremos investir nem no ministério daqueles que estão ao nosso lado. Porém, da mesma maneira que você deve investir no ministério do outro, você deve investir no ministério do outro porque você não está onde você está porque você é bonzão, porque você é top, conseguiu subir sozinho. Não, você está onde você está porque foi investido no seu ministério. Na Bíblia nós vemos que por detrás de grandes homens sempre teve alguém investindo no ministério. Como, por exemplo, por detrás de um grande Josué, tinha um grande Moisés que investia no seu ministério. Por detrás de um grande Eliseu, tinha um grande Elias que investia no seu ministério. Então, nós percebemos que devemos a cada dia mais e mais apoiarmos uns aos outros. Porém, nós vemos que é muito mais fácil nós nos juntarmos com aqueles que estão lá fora e esquecemos daqueles que estão aqui dentro. Porém, o Senhor Jesus ele nos alerta nessa noite para que nós venhamos a cada dia mais e mais nos despertarmos para valorizar aqueles que estão ao nosso lado. Como o pastor disse, uma alma ela tem um grande valor para o Senhor. Então, nós temos que a cada dia mais e mais valorizarmos. Se o irmão não veio, mande mensagem, pergunte. Você tem celular? Muitas vezes a gente não usa da maneira correta, porque a gente tem uma arma muito poderosa nas nossas mãos. Nós temos que a cada dia mais e mais nos preocuparmos uns com os outros. Nós somos uma família, somos o corpo de Cristo. E o Senhor é muito claro em dizer que nós devemos sempre estender a mão um para os outros. Quando ele disse amai uns aos outros, ele não disse seja seletivo a quem você vai amar. Ele não disse escolha quem você vai amar, ele disse amai uns aos outros. Porém, nós vemos que nos nossos dias, hoje, o povo é muito seletivo a quem vai amar. O povo é muito seletivo a quem vão escolher ajudar ou ter do lado. Porém, não. Nós temos que, sim, nos ajudar uns aos outros. Não podemos ser seletivos na presença de Deus. E o terceiro e último ponto que eu quero tratar é a respeito dos efeitos da união. Muitas vezes nós vemos que a união a desunião ela gera conflitos, mas a união ela tem os seus benefícios também. Mas primeiro de tudo nós temos que entender que ninguém é completo. Quando nós lemos no versículo 28 e versículo 29, Paulo, instituído por Deus, ele vai estar tratando a respeito de que Deus ele deu uma missão específica para cada um. Deus ele deu um chamado específico para cada um. Ou seja, alguns têm o dom de interceder, outros têm o dom de orar, outros têm o dom de pregar, outros têm o dom de louvar.
E muitas vezes nós queremos ter todos os dons para nós, mas ficamos desapercebidos e não percebemos que Deus ele não quer que você tenha todos os dons. Deus ele quer que você venha ser unido com aquele que tem outro dom, para que você venha cada dia mais e mais crescer na obra de Deus. E é a união que vai gerar uma igreja completa. É a união que vai fazer com que a igreja venha crescer a cada dia mais e mais. Nós vemos que hoje em dia nós temos que a cada dia mais e mais nos unirmos, porque o fim dos tempos está próximo, Jesus está voltando, e aí, se Jesus voltar, aquilo que você negou de fazer para o seu irmão, você vai ter que arcar. Aquilo que você negou de ajudar o seu irmão, você vai ter que arcar. E nós vemos o quão importante é a união dentro da igreja, porque quando nós lemos lá em Atos, capítulo 1, versículo 14, nós vemos que todos perseveravam unanimemente em oração. Ou seja, todos estavam juntos em busca da promessa. E no capítulo 2, nós vemos que todos foram cheios juntos. Então, juntos estavam no processo e juntos receberam a promessa. Nós temos que a cada dia mais e mais ter esse pensamento conosco. Porém, tem muitos que, infelizmente, não participam do processo e querem receber a promessa. Aí já é difícil. Porque o Senhor Jesus, ele não gosta de crente preguiçoso, que só quer receber, mas não quer oferecer também. Que nessa noite nós venhamos a cada dia mais e mais nos atentarmos a isso. Se estamos da maneira correta na presença do Senhor, se estamos unidos na presença do Senhor. O Senhor Jesus, enquanto eu estudava essa palavra, o Senhor Jesus ele falava que ele requeria mais união tanto da mocidade, mas quanto de toda a igreja. É muito fácil a gente querer falar da união da boca para fora, porém, e nas práticas? Porque a palavra de Deus ela não tem que ser apenas falada, ela tem que ser vivida. Você tem que mostrar aquilo que você está aprendendo nas suas práticas, nas suas atitudes. E a cada dia mais e mais temos que buscar estarmos andando de acordo com a palavra. E é isso que o Senhor Jesus me usou para falar nessa noite. Desde já eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvo ao Senhor Jesus.